paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta em João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quero falar o tema perfeitamente conectados com a graça. Amados irmãos, Deus, o Deus perfeito, foi separado do homem, e o homem separado de Deus, quando Adão e Eva, ao invés de comerem da árvore da vida, escolheram uma árvore da independência, do conhecimento do bem e do mal. Então, eles foram separados. O Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Portanto, quando o homem se separou de Deus, a autoridade que Deus deu para o homem, depois o inimigo falando lá em Lucas 4, ele diz, olha, toda a autoridade me foi entregue. Então, o homem se separou de Deus e entregou a autoridade ao inimigo. Como Deus e o homem estavam separados, Deus então se tornou homem. Porque, meus amados, antes da fundação do mundo, Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Por isso, como Deus deu a terra aos homens, Deus respeitou essa autoridade delegada. Então ele se fez homem. O Filho de Deus nasceu no ventre de uma mulher, da Virgem Maria. Vemos, pois, que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e ele se tornou e sempre declarava, sou o filho do homem. Lembre-se que o Salmo 115:16 diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens, e Jesus então se fez filho dos homens, filho do homem, que é a raça humana. Vemos aqui que, então, Jesus Cristo se tornou legal, pois viveu uma vida sem pecado e pagou pelos nossos pecados, sendo morto, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Vemos que Jesus Cristo, em Mateus 28, ele diz, todo o poder me foi dado. Você pode ler isso? Ali em Mateus 28:16, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Ou seja, nós, diferente de Adão e Eva e Deus Pai, que estavam separados, Cristo ele fez algo tremendo, amados. Ele recuperou essa autoridade pela sua obediência e morte de cruz, triunfando sobre o pecado, os efeitos do pecado, também os efeitos da queda. E ele então recebe essa condição de como filho do homem, ele recebe então essa autoridade em favor dos homens. Veja que há uma diferença, porque Deus Pai e os homens estavam separados, eram duas pessoas separadas, mas Cristo e a igreja é um só. 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. De forma que nós podemos ver em Efésios 1, se você ler ali versículo 22 adiante, mostra que Deus colocou Jesus acima de todos os principados e potestades e diz que colocou também o seu corpo, de forma que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então veja, não separe aquilo que Deus uniu. Quando nós falamos que nós temos autoridade, essa autoridade do nome de Jesus é a autoridade de Jesus. Ele não deixou de ter autoridade porque foi para o céu, porque ele e o seu corpo é um só. Se ele aparece lá no meio dos árabes e convence eles que ele é o Cristo, ele não está fazendo algo ilegal como Deus. Sabe por quê? Porque ele veio como homem e sabemos que ele tem um corpo glorificado, Jesus Cristo. Então ele é legal, meus irmãos. Olha, diferente do Pai que deu autoridade para o homem passou para o inimigo, hoje a igreja só tem a autoridade unida a Cristo. Lembre-se que ele disse em João 15, sem mim nada vocês podem fazer, se vocês permanecerem unidos a mim, vocês terão muito fruto. Portanto, a autoridade do nome que flui através da igreja é a autoridade de Cristo, e a autoridade da igreja e a autoridade de Cristo, ela é uma só. De forma que agora, quando o homem se separa de Cristo, ele não repassa a autoridade para o inimigo, como foi lá no Jardim do Éden, onde o homem se separou de Deus. Porque agora, quando o homem se separa de Deus, ele não tem autoridade. A autoridade que ele tem, diz Efésios 3:10, que Deus opera através da igreja. De forma que a igreja e Cristo, quando estão unidos no Espírito, é a mesma autoridade. De forma que Cristo fluindo através da sua igreja, ou Cristo operando pessoalmente, é a mesma coisa. Porque ele é o cabeça, nós somos o corpo, e ele foi para o céu e não deixou de ter autoridade. Ele continuou fluindo a sua autoridade, Jesus Cristo, um homem. 100% Deus, 100% homem. Então nós vemos que a diferença agora está em que a autoridade não repassa para o inimigo. Porque se alguém sendo igreja
se desliga do Senhor Jesus Cristo, se entrega ao pecado, ao mundanismo, ele apenas é como Sansão, perde aquela autoridade, mas ele não repassa aquela autoridade para o inimigo. A autoridade sempre ficará com Cristo, ele recebeu isto pela sua obediência de cruz, como filho. Agora, como Deus, ele sempre teve todo o domínio, não é verdade, amados? Mas como ele é organizado, ele tomou um corpo de carne para ter autoridade. Por isso que os inimigos são derrotados, porque Jesus Cristo veio em carne. Aqui nós estamos vendo que a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, fluindo através da igreja, quando dizemos em nome de Jesus, o mesmo poder que operava quando Jesus impunha as mãos na Galileia, é o mesmo poder que flui quando nós, conectados com Ele, dependendo dele, tendo ele como fonte, liberamos esses rios do seu espírito para a glória dele, por amor às pessoas. O que estamos vendo aqui, que essa autoridade é a mesma. Jesus Cristo disse em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras, até maiores. Pois hoje as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo. E hoje nós podemos ver que o Espírito Santo que estava em Cristo, hoje pode estar em milhões e bilhões de pessoas. Vemos que as obras da salvação e as obras de ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas celestiais, isto é, obras após a sua ressurreição. Por isso que ele disse, bom que eu vou para o meu Pai, porque aí o Espírito Santo virá, o Consolador. Então hoje nós podemos não apenas orar pelos enfermos, mas podemos orar para que elas recebam o Espírito Santo e também ore pelos enfermos. Isto é, obras maiores, pois hoje o Espírito Santo pode entrar nas pessoas. Quando Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo agia em favor das pessoas, mas permanecia apenas em Cristo. Agia em cima dos apóstolos, vinha sobre, mas entrar dentro só depois que ele lavou com o seu sangue, que purificou os corações. O que estamos vendo aqui nesse versículo, que ele diz claramente que, rios fluirão do seu ventre. Agora nós conectados com o perfeito. O que flui através de nós, irmãos? A sua perfeição. Perfeitamente conectados com o rio da sabedoria. A sabedoria flui dos nossos lábios. Ele diz em Isaías 45:17, vocês nunca serão envergonhados nem confundidos para sempre, essa é a tua herança. Por que nós não seremos? Porque mesmo que José passe por um período, ou Daniel, Davi, Paulo, um período onde ele é incompreendido, perseguido, maltratado, lá no final Deus o honra. Não sereis envergonhados nem confundidos, é só dar tempo ao tempo. É só uma questão de tempo em que Deus vai honrar, o Espírito dele vai operar e restaurar todas as áreas. Você está perfeitamente ligado com o perfeito. Amém, amados? Nenhum dom vos falta. Nós vemos então que ele nos fez capazes pela sua presença. Vamos ver os rios aqui. Olha, perfeitamente conectado com o rio da prosperidade. Ela vai fluir mesmo no deserto. Vemos que, porque Caleb estava com o Senhor e Josué, eles herdaram uma terra prometida, diferente daquele povo que não estava conectado com o Senhor. Vemos que Isaac, no tempo da crise, semeou e colheu 100 vezes mais. O Salmo 37:19 diz que nos anos de crise, aqueles que temem ao Senhor terão sobra. Estamos vendo, então, que estamos conectados ao perfeito. O Jeová Jiré vai fluir a sua provisão. Ele pode. Por quê, meus amados? Porque está fluindo perfeitamente. Normalmente. Olha, os rios fluirão do seu ventre, rio de sabedoria, rios de saúde, vai sarar o seu corpo e corpo de pessoas que você orar. Perfeitamente conectado com o rio da unção. Por isso as pessoas que você impor as mãos serão cheias do Espírito Santo, largarão o pecado, o mundanismo. Você vai gerar frutos que permanecem. Em João 15:16, que Deus te escolheu e te ungiu para dar fruto que permanece. Em João 4:14 diz que nós temos rios que estão em nós, que nos fazem saltar para a vida eterna. Veja só, isso leva as pessoas à salvação, ao arrependimento, à santificação. Pessoas que largam o mundanismo, idolatria, pessoas cheias do Espírito Santo. O que estamos vendo, que conectados com a graça, nós estamos vendo agora Deus operando em nós, através de nós. Perfeitamente, no seu tempo e no seu modo. Não tenha pressa, não pense que Deus te abandonou. Os rios da cura, os rios da sabedoria, da unção, os rios da provisão, dos milagres, os rios da sabedoria do alto, os rios da paz, o shalom de Deus. Olha a alegria, o amor está aumentando o fruto. Cada vez mais fruto, cada vez mais fruto. Portanto, não tenha medo, porque o rio de Deus está fluindo da sua vida. Deus não está parado, ele está fluindo agora mesmo. Através desse estudo, as águas de Deus estão passando e tocando todas as áreas da sua vida. Eu concordo com você. Em Mateus 18:19, se o que dois concordar será feito. E eu concordo que esses rios fluam agora e toquem todas as áreas da sua vida. Que a luz de Deus dissipe todas as trevas e que você seja cheio do Espírito Santo, pois esses rios estão fluindo o tempo todo.
O Espírito Santo está conosco para sempre. Glória a Deus.